Boa tarde, amigos. A minha ideia nesta atividade é fazer uma revisão, fazer uma discussão sobre os conceitos básicos de química geral, né? Por que eu comecei isso? Porque eu vi alunos universitários, às vezes com alguma deficiência, com falta de conteúdos, né? Então, achei interessante. Por outro lado, a gente sabe que química está tão colocada às traças, vamos dizer assim, né? Tantos, pouquíssimos cursos de licenciatura em química, poucos professores em química, e isso leva a problemas, porque quando o aluno vai para a área principalmente de saúde ou alguma área que precise de química, né, ele fica com graves problemas. Né? Então, a minha ideia, aos poucos, ir recebendo as pessoas e ir trabalhando. Primeiro, eu queria conversar a respeito lá da origem da química, né? E eu vou usar, sempre não vou usar coisas novas, tal. Vamos pegar coisas que estão disponíveis na própria internet para nós, né? Fazer uma coisa diferente, também não é show que a gente está pensando, né? A gente está pensando simplesmente em rever as coisas interessantes, né, da química. E aí, eu vou pegar esse site aqui, que é o Manual da Química, que eu achei interessante, né? E aí ele vai falando um pouquinho da história da química, né? Ele fala um pouco da história da química e consegue nos deixar assim bastante interessados, viu? Não é possível falar do surgimento da química sem nos referirmos à alquimia. As origens da alquimia e da própria química perdem-se em tempo que não temos registro, pois não se pode confirmar com certeza o início de cada uma. Além disso, assim como todo desenvolvimento, a transição de uma para a outra não ocorreu de imediato. No entanto, considera-se que a alquimia se manteve entre os anos de 300 a.C. a 1500 depois de Cristo e se iniciou na Alexandria, cidade fundada 331 anos antes de Cristo por Alexandre o Grande, na foz do rio Nilo, como capital de seus territórios conquistados no Egito. Uma forma de pensamento muito antiga que se desenvolveu nessa cidade foi uma arte egípcia, a quimeia, que é a raiz da palavra química. Quimeia relacionava-se com mistérios, superstições, ocultismo, religião. Isto tudo somou aos conhecimentos de diversos sábios, dando origem à alquimia. Aqui era uma sala de um alquimista, né? Um desenho, uma ilustração. A alquimia se difundiu em diversas civilizações, como pelos chineses, hindus, egípcios, árabes, europeus. Entre os seus ideais inatingíveis estavam principalmente a pedra filosofal. Os alquimistas, né, de raiz, vamos dizer assim, acreditavam que seria possível transformar o chumbo e qualquer outro metal em ouro, a chamada transmutação, e que isso seria conseguido por meio de uma peça particular da matéria, a chamada pedra filosofal. O alquimista espanhol, no século XVI, Arnold de Villanova, escreveu a pedra filosofal da seguinte maneira: existe na natureza certa substância pura que, quando descoberta e levada pela arte a seu estado perfeito, converterá à perfeição todos os corpos perfeitos e que tocar. Essa crença dos alquimistas se baseava nas ideias do filósofo Aristóteles, 384 anos antes de Cristo, que afirmou que a matéria era contínua, não formada por átomos, como afirmaram corretamente os filósofos gregos Leucipo e Demócrito, e ele aprimorou a ideia dos 4 elementos de Empédocles. Essa ideia dizia que toda a matéria era formada por 4 elementos: água, terra, fogo e ar. E Aristóteles associou a cada um destes 2 qualidades opostas: frio ou quente, seco ou úmido. Por exemplo, a água estaria associada ao úmido e ao frio, enquanto o fogo estaria associado ao quente e ao seco. Essas ideias de Aristóteles permanecem por mais de 2000 anos e até hoje, né, não foi totalmente colocada para fora, porque ela está ligada a algumas ideias, filosofias herméticas, né, místicas. Baseando-se nisso, os alquimistas pensaram em como um desses elementos poderia se transformar uns aos outros, né, se fosse removido e adicionada a qualidade que possuía em comum.
Essas ideias justificaram a tentativa de obter ouro a partir da combinação entre os metais. Né? O elixir da longa vida, né? Várias coisas. Apesar deste ritualístico de nunca ter alcançado esses objetivos, os alquimistas foram os primeiros, né? Os pioneiros, desculpe, no desenvolvimento de técnicas de laboratório, como a destilação, a sublimação, que são usadas até hoje pelos químicos, né? No início do século XV surgiu o Renascimento, um movimento artístico e científico que se baseava na racionalidade, ou seja, uma doutrina de que nada existe sem uma razão, sem uma explicação racional, e no experimentalismo. Foi nesse contexto que o modo de pensar dogmático, místico, supersticioso da alquimia começou a ser mudado por uma nova forma de buscar conhecimento através da ciência experimental. No ano de 1493, nasceu Filipos, mais conhecido como médico Paracelso. Apesar de ainda estar ligado à alquimia, ele desenvolveu a iatroquímica, em que a principal finalidade era a preparação de medicamentos apropriados para combater as doenças por meio de fontes minerais. Para esse corpo, era um conjunto, né, para ele, o corpo era um conjunto de substâncias químicas que interagiam harmonicamente e que, se a pessoa estivesse doente, isto significaria que havia uma alteração desta composição química que podia ser eliminada por meio de produtos químicos. Portanto, a doença seria uma desarmonia. Interessante, né? Naquela época, por meio de trabalhos, o filósofo inglês Francis Bacon, 1561, a Renascença passou a tomar corpo. Juntamente com o francês René Descartes, o pensamento científico começou a desenvolver ainda mais. A busca do conhecimento se baseava na experimentação, no uso lógico da matemática. Antes que este conhecimento fosse aceito como válido, bastava atender às normas da filosofia, a experiência estava fora de questão. Em 1543, Nicolau Copérnico causou uma tremenda revolução quando propôs o Sol e não a Terra como centro do universo. Homens como Giordano Bruno, Galileu Galilei, Johannes Kepler contribuíram muito para separar a astrologia da astronomia, a alquimia da química. Mas dois cientistas foram marcantes na transição para a química como ciência, que foram Robert Boyle e Antoine Lavoisier. Robert Boyle nasceu no castelo de Esmond, na Irlanda, em 1627. Visto que era família rica, pôde se dedicar tranquilamente aos estudos e foi chamado por alguns de pai da química, sendo responsabilizado por transformar a alquimia em química, né? Pois ele introduziu o método científico. Boyle assumiu uma postura totalmente diferente dos alquimistas de seus dias, pois ele publicava abertamente todos os detalhes de seu trabalho, defendia o uso de experiências para comprovar os fatos e não aceitava hipóteses só porque era consagrado. Seu conceito sobre pesquisa científica foi descrito no livro O Químico Cético. Inclusive, Robert Boyle apoiou fervorosamente uma lei que proibia o uso da alquimia, né? Foi com essa mudança de pensamento, no século XVII, né, que começou, este foi o século do iluminismo, sendo que a ciência se distanciava da religião. Foi então que surgiu Lavoisier, que foi considerado o fundador da química moderna, pois os seus estudos foram marcados por grande precisão, não só qualitativa, mas principalmente quantitativa. Ele utilizava balanças, realizando pesagens, medições cuidadosas, tinha notável precisão e planejamento. Tudo isso fez com que ele conseguisse explicar fatos que os outros cientistas não conseguiam. Lavoisier derrubou teorias como a teoria do flogístico, descobriu o oxigênio, explicou a combustão, criou a lei da conservação das massas, lançou o Tratado Elementar de Química, no qual forneceu a nomenclatura moderna para 33 elementos. Desse modo em diante, deste ponto em diante, a química já era considerada uma ciência bem fundamentada e estabelecida. Logo, retomou a ideia de que tudo seria composto por átomos, havendo uma evolução do modelo atômico e um conhecimento ainda maior da natureza, né, da matéria.
Além disso, vários elementos foram sendo descobertos, além de suas propriedades químicas e físicas, mostrando que, ao contrário do que acreditavam os alquimistas, os 4 elementos não eram constituintes do mundo. Outro ponto marcante que desenvolveu para o desenvolvimento da química foi dado por Dmitri, né, quando ele descobriu a tabela periódica, né, Mendeleev. Um aspecto interessante da descoberta química, que relaciona essa ciência com a alquimia, foi a descoberta da radioatividade. Durante muitos séculos, alquimistas trabalharam arduamente para transformar chumbo em ouro. E hoje sabemos que o urânio, um elemento radioativo, emite radiações naturalmente e se transforma em chumbo. Isto mostra que um elemento pode se transformar no outro, apenas não do jeito que os alquimistas queriam. Mas, veja, para a época, a ideia foi muito boa. O desenvolvimento da química como ciência continua só aumentando ao longo dos anos. Se considerarmos que o marco para o surgimento da química como ciência experimental se deu com os trabalhos de Lavoisier, vemos que a química tem pouco mais de 200 anos. É uma ciência relativamente nova, né? E com isso, pessoal, entramos no conceito geral, né? No início dos conceitos gerais, para a nossa, na verdade, para a nossa aula, né? Essa é a ideia central. Então, o que é que nós queremos? Química geral, uma ajuda para o ensino médio, os alunos do ensino médio, e um recordar para o universitário, né? Para ele poder entrar. Então, começamos com o estudo da matéria. O que é a matéria para nós? É todo o material físico do universo. 3 estados, sólido, líquido, gasoso. Os comportamentos físico-químicos da matéria dependem da estrutura dos átomos que compõem e de como interagem entre si, né? Basicamente isso. O estudo da matéria, sólido, líquido e gasoso, né? O que a gente nota? Só na figurinha a gente vê que a forma e a proximidade das moléculas, né, modificam conforme o estado, né, desta matéria. E aí nós temos a questão da classificação da matéria, né? A matéria é uniforme? Bom, se ela não é, ela é chamada de heterogênea, uma mistura heterogênea. Se ela é uniforme, ela é chamada de homogênea, uma matéria homogênea, então é uniforme. Se ela é homogênea, né? E aí, ela tem composição variável? Se sim, se a resposta for sim, ela é chamada uma mistura homogênea, uma solução. Se ela é homogênea e não tem composição variável, ela é chamada uma substância pura, né? Porque ela não tem composição variável, né? Ela é pura. Então, e se ela é pura, né? E ela não pode ser reduzida à substância mais simples, nós chamamos de elemento. Mas se sim, ela pode se resumir a uma substância mais simples, né? Ela é chamada de um composto, né? Então, essa é uma regrinha para a gente conhecer a matéria, né? Então, muito interessante isso, né? Agora, a matéria e a teoria atômica. Entender a estrutura atômica, a evolução dos modelos atômicos é fundamental. Para quê? Para entender como a mesma influencia nas propriedades da matéria, né? Então, conforme a estrutura, as propriedades da matéria são diferenciais, né? Os modelos atômicos, a estrutura atômica, né? Vamos pensar. Em 1803, nós temos John Dalton, né? Com alguns postulados importantes para a gente pensar, refletir. Nem tudo é aceito hoje em dia, mas é importante a gente ver a parte histórica, né? Para conseguir entender o hoje e ver como é que eles fizeram naquela época para conseguir projetar um futuro e assim nós também possamos projetar um futuro muito além, né? Na nossa época. Toda a matéria é composta por partículas menores, átomos. Os átomos são indivisíveis, não podem ser criados e nem destruídos. Lei da conservação da massa. Nós sabemos que não é bem assim, né? Todos os átomos de um elemento são idênticos. Os compostos são formados quando átomos de mais de um elemento se combinam. Então, esses são postulados de Dalton. Toda a matéria é composta por partículas menores, átomos. Os átomos são indivisíveis, não podem ser criados e nem destruídos, né? Todos os átomos de um elemento são idênticos.
Os compostos são formados quando átomos de mais de um elemento se combinam, né? Já Thomson, 1897, né, é declarado como responsável pela descoberta do elétron, né? A ideia do elétron. O átomo, então, é subdivisível para ele. Experimentos com raios catódicos revelaram que o átomo tem partículas carregadas negativamente, elétrons, né? Então, vejam que na figurinha eu tenho um feixe, né? E esse feixe, ele consegue, em função de cargas, ele consegue mudar de posições, né? Que aqui ele chama de caminho dos elétrons, né? Então, essa é interessante. Então, tem a alta voltagem, passando esse feixe, ele passa por um ímã, né, um magneto, e quando ele passa por um ímã norte e sul, aí o que acontece? Ele se difrata, né? E eu tenho caminhos dos elétrons diferenciais. Então, isso mostra que houve realmente uma modificação de massa para que ocorresse a mudança, né? Então, dele a gente tem que existe uma ideia de carga e massa do elétron, né? E o Coulomb C, né, é a unidade de carga elétrica, né, nesse sistema. O modelo atômico de Thomson sugeriu que o átomo poderia ser uma esfera carregada positivamente, na qual alguns elétrons estão incrustados, né? Desculpe, né? Então eu tenho essa esfera com elétron negativo e carga positiva espalhada sobre a esfera, né? Esse é que eles chamam, os livros gostam de chamar de modelo de pudim de ameixa, né? Modelo de pudim de ameixa do átomo, né? Porque alguém olhou e achou que isso parece um pudim de ameixa, porque o pudim, por exemplo, um pudim é branco, com as ameixas escuras em cima, né? Jogadas em cima, né? O modelo de Ernest Rutherford, 1914, estamos chegando, né? Rutherford demonstrou a existência de uma partícula com uma massa muito superior à massa do elétron, porém de mesma carga de sinal oposto, né? Em 1919, a carga positiva do núcleo atômico foi descoberta e denominada de prótons, né? A carga positiva do núcleo, denominada de prótons. Em 1932, Chernivtsi, descoberta dos nêutrons, partícula nuclear eletricamente neutra. Então, você veja, entre 14, 19 e 32, 1900, você tem grandes descobertas, né? Primeiro, a questão da carga e sinal oposto na questão do elétron, você tem a descoberta do próton e você tem a descoberta dos nêutrons, né? O átomo nuclear, para ele, partículas subatômicas, era formado de partículas subatômicas, então, chamadas de prótons com carga negativa, nêutron e elétrons com carga negativa, né? Então, a carga de um elétron é igual a menos 1,602 vezes 10 a menos 17 coulombs, e carga do próton mais 1, elas são iguais, por isso que ele falou iguais, mas opostas, né, no seguinte sentido, uma é positiva, a outra é negativa, né? Então, e a carga, então, eletrônica, 1,602 vezes 10 a menos 19 coulombs, que é a carga negativa. Então, comparando, né, entre as partículas subatômicas, eu tenho partículas e cargas, né? O próton tem carga positiva, o nêutron não tem carga e o elétron tem carga negativa. Isso é uma coisa que tem que ficar na cabeça da gente, para poder fazer e seguir em frente depois, né? Então, prótons, carga positiva, nêutrons sem carga e elétrons com negativa. Não é que o nêutron não tem carga que ele não é importante. Calma lá, né? O átomo nuclear, né? O átomo nuclear, nós vamos ter o átomo é neutro, número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, por isso que ele chama nêutron, né? Se diz neutro. A massa do elétron é desprezível em relação à massa do próton e do nêutron. Quer dizer, a massa do elétron é muito menor que a massa do próton e nêutron. E aí nós temos a questão do número atômico, né, que foi criado e que internacionalmente é colocado, né, com o símbolo Z, da letra Z,
que é igual ao número de prótons do núcleo. Tá? Então, número atômico, número de prótons do núcleo. E o número de massa, que é internacionalmente colocado como A maiúsculo, número de prótons mais número de nêutrons no núcleo. Tá? Então, o número atômico é o número de prótons do nêutron. E o número de massa é o número de prótons mais o número de nêutrons do núcleo. Né? E assim, a gente pode-se fazer uma representação, né? Que é aqui representado por X, onde está aí, né? O átomo, né? O átomo, em cima o número de massa, e embaixo o número atômico. Então, o número de massa, aí o O, que é o oxigênio, né? O número de massa é 16, e o número atômico, aí no caso, 8. Né? Isótopos, outro conceito interessante, são elementos que possuem o mesmo número atômico, Z, né? Porém a massa atômica é diferente. Então, número de nêutrons diferentes. Tá? Lembra que massa atômica é o número de nêutrons. Né? E aí a gente tem esses isótopos, né? Que a gente chama, o carbono 14, que a gente fala, né? 14, C13, C é o carbono, né? Que podem estar dentro do que nós chamamos de nucleotídeos. E aí tem algumas diferenças, depois a gente vai ver como é que elas são formadas. Né? E aí a escala de massa atômica, massa em gramas, né, do hidrogênio, é 1,6735 vezes 10 a menos 13 gramas, e do oxigênio, né, é 2,6560 vezes 10 a 23 G. Usando o Mi, unidade de massa atômica, né? Então, uma unidade de massa atômica é igual a 1,66054 vezes 10 a menos 24 gramas. Né? Então, essa é uma ideia que a gente tem que pensar. Né? E, por convenção, a massa do carbono, de carbono 12, é exatamente 12U. Né? Portanto, a massa atômica do hidrogênio é igual a 1U e do oxigênio é igual a 16. Tá? Acho que deu para pegar isso. Né? Então, massa atômica média, a massa atômica relativa, massas médias dos isótopos. Né? E aí, gente, fica aquela nossa discussão, né? Bom, mas para que eu quero saber a massa atômica? Nossa, Oswaldo, para que você quer saber a massa atômica? Né? E onde é que esses caras tiraram esses números loucos, né? 1,66054.10 a menos 24, né? Todo professor me fala isso, mas ninguém me explica. Né? Para que eu quero saber o número Z, que é o número atômico? Para que eu quero saber o número de massa A? Né? Número de massa A? Para quê? E, na verdade, é só uma questão acadêmica, só uma questão de conhecimento, saber que átomo tem prótons, e tem nêutrons, e tem elétrons. Né? O que isso me adianta? Né? Eu vejo essa tabela, partículas e carga. Prótons têm carga positiva, nêutrons têm nenhuma, elétrons têm negativa. E daí? O que isso significa? Essa é a grande coisa, né, da ciência, é você conseguir fazer essas questões. Né? Poxa vida, o que é um próton positivo? Para que ele serve? Por que eu tenho que saber que um próton é positivo? Por que eu tenho que saber que um nêutron é neutro? Por que eu tenho que saber que um elétron tem carga negativa? Qual é a razão disso? Por que me falaram isso tantas vezes? Por que me perguntaram isso nas provas e não me explicaram? Né? E nunca me explicaram? Então, pessoal, são coisas assim que nessas sextas-feiras, nas 15h30, desculpe, às 17h30, nós vamos parar para conversar. Né? Hoje eu quis só dar uma pequena introdução da nossa conversa, né? E vamos tentar visualizar um pouquinho outros temas, né? E seguir sempre, sempre tentando entender o porquê das coisas e não simplesmente, né, simplesmente aceitando o porquê das coisas, tá, gente? Então é isso. Eu, depois dessa pequena aula, eu vou deixar na minha página do YouTube, né? E vocês entrarem no YouTube, vocês fazendo Oswaldo Campos, né, escrevendo Oswaldo Campos JR, vocês entram na página
e eu sempre vou colocar apresentação, que é esta aqui, apresentação, tá? Vamos ver, vamos tentar fazer uma divulgação e ver se a gente tem aí interessados nisso, tá bom? Então, até logo, muito obrigado e vamos começar. Começar é sempre assim, tá? Grande abraço, amor e paz, Deus com todos.